Regimento Comum. Resolução do Congresso Nacional número 1 de 1970. Título 1. Direção, objeto e convocação das sessões conjuntas. Artigo 1º. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, sob a direção da mesa deste, reunir-se-ão em sessão conjunta para 1. Na verdade, sob direção da mesa do Congresso Nacional desde a Constituição de 1988. A Constituição Federal vigente revogou essa expressão, atribuindo a presidência do Congresso Nacional à mesa do Congresso Nacional, não à do Senado. Artigo 57, parágrafo 5º da Constituição Federal. A sessão conjunta é uma dessas duas formas de funcionamento do Congresso Nacional, quando a votação é feita no mesmo momento processual, mas com distinção entre as duas casas do Congresso Nacional. A outra forma de funcionamento é o unicameral, quando as casas se fundem num único colegiado, votando no mesmo momento processual e com distinção entre as casas. 1. Inaugurar a sessão legislativa. Artigo 57, parágrafo 3º, 1 da Constituição. A sessão solene do Congresso Nacional, segundo o parágrafo 2º nesse artigo. 2. Dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República eleitos. Artigo 57, parágrafo 3º, 3 e 78 da Constituição. É sessão solene do Congresso Nacional, segundo o parágrafo 2º desse artigo. 3. Promulgar emendas à Constituição. Artigo 60, parágrafo 3º da Constituição. Embora a promulgação de emenda à Constituição se dê em sessão solene do Congresso Nacional, o ato formal de promulgação é da competência da mesa da Câmara dos Deputados e da mesa do Senado Federal. A Constituição Federal de 88 eliminou a competência congressual para discutir e votar propostas de emenda à Constituição, a atribuições que passaram à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal por conta da opção do processo bicameral. É sessão solene do Congresso Nacional, segundo o parágrafo 2º desse artigo. 4. Revogado pela Constituição de 88. 5. Discutir e votar o orçamento. Artigos 48, 2 e 166 da Constituição. A tramitação dos projetos de lei orçamentárias, orçamento anual, lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual foi mantida em sessão conjunta pela vigente Constituição Federal de 88. 6. Conhecer de matéria vetada e sobre ela deliberar. Essa deliberação será no sentido de manter o veto presidencial ou rejeitá-lo. A rejeição exige maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Artigo 57, parágrafo 3º, 4 e 66, parágrafo 4º da Constituição. A apreciação das razões do veto foi mantida sob competência do Congresso Nacional, em sessão conjunta. Constituição Federal, artigo 66, parágrafo 4º. 7. Revogado pela Constituição de 88. 8. Revogado pela Constituição de 88. 9. Delegar ao Presidente da República poderes para legislar. Artigo 68 da Constituição. Essa competência, regida pelo artigo 68 da Constituição, toma a forma de resolução do Congresso Nacional e é votada em sessão conjunta. 10. Revogado pela Constituição de 88. 11. Elaborar ou reformar o regimento comum. Artigo 57, parágrafo 3º, 2 da Constituição. A alteração e a reforma do regimento comum tomam forma de resolução no Congresso Nacional. 12. Atender aos demais casos previstos na Constituição e nesse regimento. Parágrafo 1º. Por proposta das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, poderão ser realizadas sessões destinadas a homenagear chefes de Estado estrangeiros e comemorativas de datas nacionais. É sessão solene do Congresso Nacional, segundo o parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 2º. Terão caráter solene as sessões referidas nos itens 1, 2, 3 e parágrafo 1º. Artigo 2º. As sessões que não tiverem data legalmente fixada serão convocadas pelo presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional ou presidente do Senado Federal na função de presidente do Congresso Nacional, ou seu substituto, com prévia audiência da mesa da Câmara dos Deputados. Esse dispositivo exige adaptações por conta das alterações da Constituição Federal de 88. A convocação de sessão do Congresso Nacional é feita pelo presidente do Congresso Nacional, não pelo Senado, que, apesar de ser a mesma pessoa, é outra autoridade. Artigo 3º. As sessões realizar-se-ão no plenário da Câmara dos Deputados, salvo escolha prévia de outro local devidamente anunciado. Título 2. Dos líderes. Artigo 4º. São reconhecidas as lideranças das representações partidárias em cada casa, constituídas na forma dos respectivos regimentos.
dispositivo que implica o reconhecimento nas sessões do Congresso Nacional dos líderes de partidos, blocos e governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Parágrafo 1º. O presidente da República poderá indicar congressista, um deputado federal ou senador, para exercer a função de líder do governo. Esse congressista será líder do governo no Congresso, com as prerrogativas constantes desse regimento. Parágrafo 2º. O líder do governo poderá indicar até 5 vice-líderes, que poderão ser deputados federais ou senadores, dentre os integrantes das representações partidárias que apoiem o governo. Parágrafo 3º. Os líderes dos partidos que elegerem as duas maiores bancadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados e que expressarem, em relação ao governo, posição diversa da maioria, o critério para a identificação da maioria e da minoria, portanto, é o alinhamento ou oposição ao governo federal. Indicarão congressistas para exercer a função de líder da minoria no Congresso Nacional. Parágrafo 4º. A escolha do líder da minoria no Congresso Nacional será anual e se fará de forma alternada entre senadores e deputados federais, de acordo com o parágrafo 3º. A figura do líder na minoria no Congresso foi criada pela Resolução nº 1 de 2008. Parágrafo 5º. O líder da minoria poderá indicar 5 vice-líderes dentre os integrantes das representações partidárias que integrem a minoria no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Somente são indicáveis a vice-líder da minoria no Congresso, portanto, senadores e deputados federais que integrem a minoria na respectiva casa. Parágrafo 6º. Para efeito dessa resolução, entende-se por maioria e minoria o disposto nos artigos 65, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno do Senado Federal, e artigo 13º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a maioria é o maior partido ou bloco parlamentar. A minoria, o maior partido ou bloco parlamentar que se oponha politicamente à maioria. Parágrafo 7º. A estrutura de apoio para o funcionamento da liderança ficará a cargo da casa a que pertencer o parlamentar. Portanto, se deputado federal, a cargo da Câmara dos Deputados, se senador, a cargo do Senado Federal. Artigo 5º. Aos líderes, além de outras atribuições regimentais, compete a indicação dos representantes de seu partido nas comissões. As comissões referidas são necessariamente as mistas, do Congresso Nacional, como a de orçamento e as que processam medidas provisórias. Artigo 6º. Ao líder é lícito usar da palavra uma única vez em qualquer fase da sessão, pelo prazo máximo de 5 minutos para comunicação urgente. O regimento não determina se essa urgência é política, partidária ou de outra natureza, validando, portanto, todas. Embora o regimento comum não deixe claro a que líder se refere, o reconhecimento das lideranças de Câmara e Senado, feito pelo caput do artigo 4º, e a possibilidade de existência de líder de governo e líder da maioria no Congresso, conduzem à conclusão de que qualquer deles poderá usar a palavra pelo prazo e com fundamento indicado neste artigo. Artigo 7º. Em caráter preferencial e independentemente de inscrição, poderá o líder discutir matéria e encaminhar a votação. A preferência é concedida sobre os outros parlamentares que pretendam discutir ou encaminhar a votação. O líder deverá inscrever-se oralmente. As votações referidas são exclusivamente aquelas situadas sob a competência do Congresso Nacional, quer pela via unicameral, quer em sessão conjunta. Artigo 8º. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder, na ordem das vice-lideranças. Título 3. Das Comissões Mistas. Artigo 9º. Os membros das comissões mistas do Congresso Nacional serão designados pelo presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, mediante indicação das lideranças, da Câmara e do Senado, conforme a casa a que pertençam as vagas a serem preenchidas. Parágrafo 1º. Se os líderes não fizerem a indicação, a escolha caberá ao presidente. A omissão dos líderes em indicar parlamentares, no número em que couber a cada partido ou bloco, desloca a competência para a escolha dos membros das comissões ao presidente do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. O calendário para a tramitação de matéria sujeita ao exame das comissões mistas deverá constar das ordens do dia do Senado e da Câmara dos Deputados. Esse calendário é divulgado como avulso à ordem do dia, de cada casa. Parágrafo 3º. Revogado pela Constituição de 88. Artigo 10. As comissões mistas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 21, no artigo 90 e no parágrafo 2º do artigo 104,
compor-se-ão de 11 senadores e 11 deputados, obedecido o critério da proporcionalidade partidária, incluindo-se sempre um representante da minoria, se a proporcionalidade não lhe der representação. Para fins de cálculo de proporcionalidade partidária, considerar-se-á o número de deputados federais de cada partido ou bloco na Câmara dos Deputados, para a distribuição das 11 vagas que cabem a essa casa, e a composição numérica dos partidos ou blocos no Senado para as 11 vagas dessa casa. Se a minoria em cada casa, maior partido ou bloco que se opõe à maioria em cada casa, não detiver bancada em número suficiente para, pelo critério matemático da proporcionalidade, assegurar a si pelo menos uma vaga entre as 11 que cabem em cada comissão mista, ser-lhe-á atribuída uma vaga entre essas 11, não se aplicando o disposto no artigo 10-A, este destinado às representações minoritárias, não às minorias. Parágrafo 1º. Os líderes poderão indicar substitutos, a qualquer momento, nas comissões mistas, mediante ofício ao presidente do Senado, que fará a respectiva designação. Parágrafo 2º. As comissões mistas reunir-se-ão dentro de 48 horas de sua constituição, sob a presidência do mais idoso de seus componentes, para a eleição do presidente e do vice-presidente, sendo, em seguida, designado pelo presidente eleito um funcionário do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados para secretariá-la. Parágrafo 3º. Ao presidente da comissão mista compete designar ao relator da matéria sujeita ao seu exame. Artigo 10-A. O número de membros das comissões mistas estabelecido nesse regimento, nas resoluções que o integram e no respectivo ato de criação, é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio exclusivamente pelas bancadas minoritárias que não alcancem no cálculo da proporcionalidade partidária número suficiente para participarem das referidas comissões. Para esses fins, considerar-se-á o número de vagas que cabem à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, separadamente. Por conta disso, poderá haver 2 vagas extras em cada comissão, asseguradas às representações minoritárias, não às minorias, de cada uma das casas. Representações minoritárias são os partidos ou blocos que não sejam definidos como minoria, mas que não detêm parlamentares em número bastante a lhes assegurar pelo menos uma vaga em cada comissão mista. Artigo 10-B. As comissões mistas especiais, criadas por determinação constitucional, poderão ter membros suplentes, deputados e senadores, por designação do presidente do Senado Federal, em número não superior à metade de sua composição. Entre as comissões mistas especiais com previsão constitucional estão as de orçamento e as que se ocupam da conversão de medidas provisórias. Artigo 11. Perante a comissão, no prazo de 8 dias a partir de sua instalação, o congressista poderá apresentar emendas que deverão, em seguida, ser despachadas pelo presidente. Essa previsão não se aplica aos projetos de leis orçamentárias nem aos projetos de conversão de medida provisória, já que os processos legislativos relativos a essas leis estão disciplinados em resoluções específicas do Congresso Nacional. O despacho do presidente da comissão poderá aceitar ou rejeitar a emenda. Dessa decisão cabe recurso, com base no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 1º. Não serão aceitas emendas que contrariem o disposto no artigo 63 da Constituição. A vedação ao artigo 63 da Constituição Federal de aumento de despesa por emenda parlamentar é de remotíssima aplicação nas proposições sujeitas à deliberação conjunta do Congresso Nacional, em face da exceção constitucional exatamente para o projeto de lei orçamentária anual e do fato de que a conversão de medida provisória se opera em processo bicameral. Parágrafo 2º. Nas 24 horas seguintes a partir do despacho do presidente, o autor de emenda não aceita poderá, com o apoiamento de 6 membros da comissão, no mínimo, recorrer da decisão da presidência para a comissão. O recurso será individual de parlamentar, já que os demais 6 signatários serão apenas assinaturas de apoiamento. O recurso é destinado ao plenário da comissão respectiva, não ao plenário do Congresso Nacional. A decisão da comissão sobre recurso de admissão das emendas será por maioria simples. Parágrafo 3º. A comissão decidirá por maioria simples de sua composição, ou seja, a maioria dos votos dos presentes, desde que presente a maioria absoluta, em reunião que se realizará por convocação do presidente, imediatamente após decurso do prazo fixado para interposição do recurso. A decisão a que se refere esse dispositivo é relativa ao recurso de membro da comissão contra a decisão do presidente acerca de emenda apresentada. Artigo 12. Os trabalhos da comissão mista somente serão iniciados com a presença mínima do terço de sua composição.
Esse quórum não é o deliberativo, mas o necessário para abrir e manter a reunião de comissão mista. Artigo 13. Apresentado o parecer, qualquer membro da comissão mista poderá discuti-lo pelo prazo máximo de 15 minutos, uma única vez, permitido ao relator usar da palavra em último lugar pelo prazo de 30 minutos. O parecer a que se refere esse artigo é do relator, que a rigor é relatório, antes da aprovação pela comissão. Parágrafo único. O parecer do relator será conclusivo. As conclusões possíveis são as enumeradas no artigo 16 abaixo. E conterá, obrigatoriamente, a sua fundamentação. Artigo 14. A comissão mista deliberará por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, tendo o presidente somente voto de desempate. A regra de deliberação de comissão mista é a de maioria relativa ou simples. Parágrafo único. Nas deliberações da comissão mista, tomar-se-ão em separado. Nesses casos, a decisão da comissão será obtida pela combinação do resultado entre os dois grupos, colhendo-se a aprovação apenas se houver a aprovação entre deputados e senadores. Os votos dos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, sempre que não haja paridade numérica em sua composição. Artigo 15. O parecer da comissão, sempre que possível, consignará o voto de seus membros, em separado, vencido, com restrições ou pelas conclusões. Voto em separado. Documento escrito, no qual o parlamentar faz constar as razões específicas da decisão do seu voto, e o sentido desse. Em geral, é voto contrário à maioria que se formou. Voto vencido. O parlamentar assina o parecer vencedor, tendo votado contra este, e ao lado do nome faz constar, entre os parênteses, vencido, para registrar que votou contra. Voto com restrições. O parlamentar vota a favor do parecer, mas não endossa todas suas razões e conclusões. Fará registrar, entre parênteses ao lado do nome, com restrições. Voto pelas conclusões. O parlamentar só endossa as conclusões do parecer vencedor, sem se comprometer com as suas razões. Fará registrar ao lado do nome, entre parênteses, pelas conclusões. Parágrafo único. Serão considerados favoráveis os votos pelas conclusões e os com restrições. Artigo 16. O parecer da comissão poderá concluir pela aprovação total ou parcial ou rejeição da matéria, bem como pela apresentação de substitutivo, emendas e subemendas. Parágrafo único. O parecer no sentido do arquivamento da proposição será considerado pela rejeição. Essas são as conclusões possíveis ao parecer de comissão mista. Artigo 17. A comissão deverá sempre se pronunciar sobre o mérito da proposição principal e das emendas, ainda quando decidir pela inconstitucionalidade daquela. Como não há uma comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no Congresso, ou uma segunda comissão competente, a comissão mista encarregada do exame de mérito, agindo como comissão única, também deverá se pronunciar sobre as questões de constitucionalidade e juridicidade. Artigo 18. O parecer da comissão deverá ser publicado no Diário do Congresso Nacional e em avulsos destinados à distribuição aos congressistas. Artigo 19. Das reuniões das comissões mistas lavrar-se-ão atas que serão submetidas à sua apreciação. As atas das reuniões de comissão mista serão lidas e votadas na reunião seguinte. Sobre as atas das sessões, veja o artigo 30. Artigo 20. Esgotado o prazo destinado aos trabalhos da comissão, sem apresentação do parecer, esse deverá ser proferido oralmente em plenário. O relator para a matéria, nesse caso, será escolhido pelo presidente da sessão, por ocasião de discussão da matéria. Artigo 21. As comissões parlamentares mistas de inquérito serão criadas em sessão conjunta, sendo automática sua instituição se requerida por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, mais 1/3 dos membros do Senado Federal. A partir da atual Constituição, fica sem sentido parte da redação do caput desse dispositivo. A criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito só pode ser requerida por 1/3 dos deputados federais e 1/3 dos senadores, simultaneamente, e nesse caso sua instituição é automática, segundo o STF, por se definir como um direito das minorias no parlamento. Parágrafo único. As comissões parlamentares mistas de inquérito terão um número de membros fixado no ato da sua criação, devendo ser igual à participação de deputados e senadores,
obedecido o princípio da proporcionalidade partidária. Para fins de cumprimento do princípio da proporcionalidade partidária, será considerada a composição fracionária dos partidos e blocos parlamentares na Câmara dos Deputados, para fins da distribuição das vagas que cabem a deputados federais, e, reciprocamente, no Senado Federal para as vagas de senadores. Título 4. Da Ordem dos Trabalhos. Capítulo 1. Das sessões em geral. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 22. A sessão conjunta terá a duração de 4 horas. Parágrafo único. Se o término do tempo da sessão ocorrer quando é iniciada uma votação, essa será ultimada independentemente de pedido de prorrogação. Implica, portanto, prorrogação automática. O pedido de prorrogação toma a forma de requerimento, como previsto no artigo 23b desse regimento comum. Artigo 23. Ouvido o plenário, o prazo de duração da sessão poderá ser prorrogado. Letra A. Por proposta do presidente. Letra B. A requerimento de qualquer congressista. O plenário do Congresso Nacional decidirá o requerimento parlamentar ou a proposta do presidente por maioria simples. Parágrafo 1º. Se houver orador na tribuna, o presidente o interromperá para consulta ao plenário sobre a prorrogação. Parágrafo 2º. A prorrogação será sempre por prazo fixo que não poderá ser restringido, salvo por falta de matéria a tratar ou de número para o prosseguimento da sessão. O dispositivo impõe, como regra, que, ocorrendo prorrogação, a sessão se estenda até o final desta, salvo se for integralmente vencida a pauta de deliberação ou não houver número mínimo para a manutenção da sessão congressual, 1/6 de cada casa, conforme o artigo 28. Parágrafo 3º. Antes de terminada uma prorrogação, poderá ser requerida outra. Parágrafo 4º. O requerimento ou proposta de prorrogação não será discutido e nem terá encaminhada a sua votação. Implica que, uma vez apresentado, será votado imediatamente. Artigo 24. A sessão poderá ser suspensa por conveniência da ordem, pelo presidente. Artigo 25. A sessão poderá ser levantada, encerrada, a qualquer momento, por motivo de falecimento de congressista ou de chefe de um dos poderes da República. Artigo 26. No recinto das sessões, somente serão admitidos os congressistas, funcionários em serviço no plenário e, na bancada respectiva, os representantes da imprensa credenciados junto ao Poder Legislativo. Artigo 27. As sessões serão públicas, podendo ser secretas se assim o deliberar o plenário, mediante proposta da presidência ou de líder, prefixando-se-lhes a data. Parágrafo 1º. A finalidade da sessão secreta deverá figurar expressamente na proposta, mas não será divulgada, enquanto a sessão for pública. Uma vez ocorrendo a sessão secreta, haverá, obviamente, a divulgação. Parágrafo 2º. Para apreciação da proposta, o Congresso funcionará secretamente. Parágrafo 3º. Na discussão da proposta e no encaminhamento da votação, poderão usar da palavra 4 oradores, em grupo de 2 membros de cada casa, preferentemente de partidos diversos, pelo prazo de 10 minutos para cada orador, na discussão, reduzido para 5 minutos para cada orador no encaminhamento de votação. Parágrafo 4º. Na sessão secreta, antes de iniciarem os trabalhos, o presidente determinará a saída do plenário de tribunas, de galerias e demais dependências de todas as pessoas estranhas, inclusive funcionários. Parágrafo 5º. A ata da sessão secreta será redigida pelo segundo secretário, submetida ao plenário com qualquer número, antes de levantada a sessão, assinada pelos membros da mesa e encerrada em invólucro lacrado, datado e rubricado pelos primeiro e segundo secretários e recolhida ao arquivo. Quadro resumo. Proposta de realização de sessão secreta, do presidente do Congresso ou de qualquer dos líderes reconhecidos por esse regimento. Decisão. Do plenário por maioria simples. Finalidade da sessão secreta. Deverá ser indicada na proposta apresentada pela presidência ou pelo líder, mas não será divulgada. Decisão sobre a realização de sessão secreta. Será tomada em sessão secreta. Discussão da proposta de realização de sessão secreta. Possível a 4 oradores, 2 senadores e 2 deputados federais. Prazo da discussão. 10 minutos para cada orador. Encaminhamento de votação da proposta. Possível a 4 oradores, 2 senadores e 2 deputados federais. Prazo para encaminhamento da votação. 5 minutos para cada orador. Artigo 28. As sessões somente serão abertas com a presença mínima de 1/6 da composição de cada casa do Congresso.
Essa maioria é tanto para abrir a sessão, artigo 28, quanto para mantê-la, artigo 29, parágrafo 2º. Artigo 29. À hora do início da sessão, o presidente e os demais membros da mesa ocuparão os respectivos lugares, havendo número regimental, previsto no artigo 28, será anunciada a abertura dos trabalhos. Parágrafo 1º. Não havendo número, o presidente aguardará pelo prazo máximo de 30 minutos a complementação do quórum. Decorrido o prazo e persistindo a falta de número, a sessão não se realizará. Parágrafo 2º. No curso da sessão, verificada a presença de senadores e de deputados em número inferior ao mínimo fixado no artigo 28, o presidente encerrará os trabalhos, ex officio ou por provocação de qualquer congressista. Artigo 30. Uma vez aberta a sessão, o primeiro secretário procederá à leitura do expediente. Parágrafo 1º. A ata da sessão, salvo o disposto no parágrafo 5º do artigo 27, será constante do Diário do Congresso Nacional, na qual serão consignados com fidelidade, pelo apanhamento taquigráfico, os debates, as deliberações tomadas e as demais ocorrências. Parágrafo 2º. As questões de ordem e pedidos de retificação sobre a ata serão decididos pelo presidente. A exceção referida no parágrafo 1º diz respeito às atas de sessões secretas, as quais não terão publicidade. Artigo 31. A primeira meia hora da sessão será destinada aos oradores inscritos que poderão usar da palavra pelo prazo de 5 minutos improrrogáveis. Por interpretação do prazo referido nesse artigo, não será descontado o tempo necessário à leitura do expediente, como determinada pelo caput do artigo 30. Seção 2. Da ordem do dia. Artigo 32. Terminado o expediente, passar-se-á à ordem do dia. Artigo 33. Os avulsos das matérias constantes da ordem do dia serão distribuídos aos congressistas com antecedência mínima de 24 horas. Artigo 34. Na organização da ordem do dia, as proposições em votação precederão as em discussão. Esse dispositivo veicula a regra de composição da ordem do dia, não fazendo referência aos tipos de proposições que serão votadas. A deliberação é composta de discussão e votação. Parágrafo único. A inversão da ordem do dia, o último item passa a ser o primeiro, o penúltimo o segundo e assim por diante, poderá ser autorizada pelo plenário, por proposta da presidência ou a requerimento de líder. Artigo 35. Na ordem do dia, estando o projeto em fase de votação e não havendo número para as deliberações, passar-se-á a matéria seguinte em discussão. A maioria para a deliberação não se confunde com a maioria para abertura e manutenção da sessão. A primeira é a maioria absoluta de cada casa. A segunda, 1/6 da composição de cada casa. Parágrafo 1º. Esgotada a matéria em discussão e persistindo a falta de quórum para as deliberações, para as votações, a presidência poderá suspender a sessão por prazo não superior a 30 minutos ou conceder a palavra a congressista que dela queira fazer uso, salvo o disposto no parágrafo 2º do artigo 29. A falta de quórum referida é para as votações, não para a manutenção da sessão. Se a presença em plenário for inferior à necessária à manutenção da sessão, 1/6 da composição de cada casa, a sessão será suspensa, primeiramente por 30 minutos. Persistindo a falta de quórum, será encerrada. Completando-se o quórum para a votação, aplica-se o parágrafo 2º abaixo. Parágrafo 2º. Sobrevindo a existência de número para as deliberações, voltar-se-á a matéria em votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna. Seção 3. Da apreciação das matérias. Artigo 36. A apreciação das matérias será feita em um só turno de discussão e votação. Artigo 37. A discussão da proposição principal, das emendas e subemendas será feita em conjunto. Parágrafo único. Arguída pela comissão mista a inconstitucionalidade da proposição, a discussão e a votação dessa preliminar antecederão a apreciação da matéria. O parecer da comissão mista pela inconstitucionalidade, mesmo que unânime, ainda imporá a decisão do plenário sobre esse aspecto preliminar. Artigo 38. Na discussão, os oradores falarão na ordem de inscrição, pelo prazo máximo de 20 minutos, para cada orador, concedendo-se a palavra de preferência, alternadamente, a congressistas favoráveis e contrários à matéria. Artigo 39. A discussão se encerrará após falar o último orador inscrito. Se, após o término do tempo da sessão, ainda houver inscrições a atender, será convocada outra, ao fim da qual estará a discussão automaticamente encerrada. O turno de discussão e votação, portanto, durará no máximo 2 sessões. Parágrafo 1º.
A discussão poderá ser encerrada a requerimento escrito de líder ou 10 membros de cada casa, após falarem no mínimo 4 senadores e 6 deputados. O requerimento de encerramento de discussão será votado na forma do parágrafo 2º a seguir. A maioria decisória é simples em cada caso. Parágrafo 2º. Após falar o último orador inscrito, ou antes da votação do requerimento mencionado no parágrafo 1º, ao relator é lícito usar da palavra pelo prazo máximo de 20 minutos. Artigo 40. Não será admitido requerimento de adiamento de discussão, podendo, entretanto, ser adiada a votação, no máximo por 48 horas, a requerimento de líder, de qualquer dos líderes reconhecidos por esse regimento, desde que não seja prejudicada a apreciação da matéria no prazo constitucional. Adiamento de discussão não é permitido. Adiamento de votação é permitido. Artigo 41. O requerimento de adiamento de votação, apresentado em sessão conjunta, não admitirá discussão, podendo ter sua votação encaminhada por 2 membros de cada casa, de preferência um favorável e um contrário, pelo prazo máximo de 5 minutos cada um. Parágrafo único. O requerimento sob proposição constante da ordem do dia deverá ser apresentado logo após ser anunciada a matéria a que se referir. Deliberação sobre requerimentos. Não admite discussão, admite encaminhamento de votação. Artigo 42. A retirada de qualquer proposição só poderá ser requerida por seu autor e dependerá de despacho da presidência. Parágrafo único. Competirá ao plenário decidir sobre a retirada de proposição com a votação iniciada. O requerimento de retirada de proposição formulado pelo respectivo autor, até o início da votação, decisão da presidência. Após o início da votação, decisão do plenário. Artigo 43. Nas deliberações, os votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serão sempre computados separadamente e combinados para identificação da decisão do Congresso. Parágrafo 1º. O voto contrário de uma das casas importará na rejeição da matéria. Essa disciplina não se aplica aos casos de deliberação de veto. Como a Constituição Federal exige a maioria absoluta de cada casa para a rejeição do veto presidencial, este só estará rejeitado se colher tais maiorias entre os deputados federais e entre os senadores. Se for rejeitado por um grupo e mantido pelo outro, estará mantido, não rejeitado. Parágrafo 2º. A votação começará pela Câmara dos Deputados, tratando-se, porém, de projeto de lei vetado, de iniciativa de senadores, a votação começará pelo Senado. O Congresso Nacional não aprecia projeto de lei vetado, mas sim as razões do veto presidencial. Seção 4. Das modalidades de votação. Artigo 44. As votações poderão ser realizadas pelo processo simbólico, na forma do artigo 45, nominal, na forma do artigo 46, e secreto, na forma do artigo 47. Parágrafo único. As votações serão feitas pelo processo simbólico, salvo nos casos em que seja exigido um quórum especial ou deliberação do plenário, mediante requerimento de líder ou de 1/6 de senadores ou de deputados. A regra, portanto, é de votação pelo processo simbólico. Os processos nominal ou secreto serão usados quando a Constituição Federal o exija, quando o quórum de aprovação for especial ou por decisão do plenário. Artigo 45. Na votação pelo processo simbólico, os congressistas que aprovarem a matéria deverão permanecer sentados, levantando-se os que votarem pela rejeição. O pronunciamento oral dos líderes representará o voto de seus liderados presentes, permitida a declaração de voto. A aprovação exige que ocorra aprovação pela maioria simples dos deputados federais e pela maioria dos senadores. No caso de votação pelas razões do veto, a rejeição destas exige a maioria absoluta dos deputados federais e a maioria absoluta dos senadores. Parágrafo 1º. Proclamado o resultado da votação de cada casa, poderá ser feita sua verificação a requerimento de líder, de 5 senadores ou de 20 deputados. Requerimento de verificação de votação, por líder, por 5 senadores, por 20 deputados federais. Parágrafo 2º. Na verificação, proceder-se-á à contagem, por bancada, dos votos favoráveis e contrários, anotando os secretários o resultado de cada fila, a não ser que o requerimento consigne o pedido de imediata votação nominal. Parágrafo 3º. Procedida a verificação de votação e havendo número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de 1 hora. Artigo 46. As chamadas para votações nominais começarão numa sessão pelos representantes do extremo norte e noutra votação pelos do extremo sul, e assim, sempre alternadamente,
na mesma ou na sessão seguinte. Os líderes serão chamados em primeiro lugar. Parágrafo 1º. A chamada dos senadores e deputados será feita preferencialmente por membros das mesas das respectivas casas. A redação desse parágrafo está vencida. A chamada de senadores e deputados federais será feita por membros da mesa do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. À medida que se sucederem os votos, o resultado parcial da votação irá sendo anunciado, vedada a modificação do voto depois de colhido de outro congressista. Artigo 47. Na votação secreta, o congressista chamado receberá uma sobrecarta opaca, de cor e tamanho uniformes, e se dirigirá a uma cabina indevassável, colocada no recinto, na qual devem encontrar-se cédulas para a votação. Após colocar na sobrecarta a cédula escolhida, lançá-la-á na urna, em que se encontrará no recinto sob guarda de funcionários previamente designados. Parágrafo 1º. Conduzida a urna à mesa, somente votarão os componentes desta. Parágrafo 2º. A apuração será feita pela mesa, cujo presidente convidará para escrutinadores um senador e um deputado, de preferência filiados a partidos políticos diversos. Parágrafo 3º. Os escrutinadores abrirão as sobrecartas e entregarão as cédulas aos secretários, que contarão os votos apurados, sendo o resultado da votação anunciado pelo presidente. Artigo 48. Presente à sessão, o congressista somente poderá deixar de votar em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à mesa seu impedimento, computado seu comparecimento para efeito de quórum. Seção 5. Do processamento da votação. Artigo 49. Encerrada a discussão, passar-se-á imediatamente à votação da matéria, podendo encaminhá-la a 4 senadores e 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, pelo prazo de 5 minutos cada um. Parágrafo 1º. Votar-se-á, em primeiro lugar, o projeto, ressalvados os destaques nele requeridos e as emendas. Parágrafo 2º. As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques incluídas entre as de parecer favorável, as da comissão. Das destacadas serão votadas inicialmente as supressivas, seguindo-se-lhes as substitutivas, as modificativas e as aditivas. Parágrafo 3º. As emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação em contrário, sendo que as subemendas substitutivas ou supressivas serão votadas antes das respectivas emendas. Parágrafo 4º. Havendo substitutivo, terá preferência sobre o projeto se de autoria da comissão, ou se dela houver recebido parecer favorável, salvo deliberação em contrário. Parágrafo 5º. Quando o projeto tiver preferência de votação sobre o substitutivo, é lícito destacar parte desse para incluir naquele. Recaindo a preferência sobre o substitutivo, poderão ser destacadas partes do projeto ou emendas. Parágrafo 6º. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as emendas, salvo o disposto no parágrafo 5º. Ordem de votação. 1º, texto do projeto. 2º, destaques ao texto do projeto. 3º, emendas sem subemendas. Como regra, votadas em grupo no sentido de parecer. 4º, emendas com subemendas. Como regra, votadas uma a uma. Artigo 50. Os requerimentos de preferência e de destaque, que deverão ser apresentados até ser anunciada a votação da matéria, só poderão ser formulados por líder, não serão discutidos e não terão encaminhado a sua votação. Não são aceitos, portanto, requerimentos de destaque ou de preferência de votação formulados por congressista que não seja líder. Capítulo 3. Das matérias legislativas. Seção 2. Do projeto de lei de iniciativa do Presidente da República. Artigos 86 a 88, revogados pela Constituição de 88. Projetos de lei de iniciativa do Presidente da República têm a tramitação bicameral, iniciada sempre pela Câmara dos Deputados. Não estão sujeitos, assim, à competência do Congresso Nacional. Seção 3. Do projeto de lei orçamentária. A tramitação do projeto de lei orçamentária é regida pela Resolução nº 1, de 2006, do CN. Artigo 89. A mensagem do Presidente da República encaminhando o projeto de lei orçamentária será recebida e lida em sessão conjunta, especialmente convocada para esse fim, a realizar-se dentro de 48 horas de sua entrega ao Presidente do Senado. Artigo 90. O projeto de lei orçamentária será apreciado por uma comissão mista que contará com a colaboração das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º. O suplente só participará dos trabalhos da comissão mista na ausência ou impedimento de membro titular. Parágrafo 3º.
A participação das comissões permanentes no estudo da matéria orçamentária obedecerá às seguintes normas. Letra A. As comissões permanentes interessadas, uma vez constituída a comissão mista, deverão solicitar ao presidente desta que lhe seja remetido o texto do projeto de lei orçamentária. Letra B. A comissão mista, ao encaminhar o projeto ao solicitante, estabelecerá prazos e normas a serem obedecidos na elaboração de seu parecer, o qual deverá abranger exclusivamente as partes que versarem sobre matéria de sua competência específica. Letra C. A comissão permanente emitirá parecer circunstanciado sobre o anexo que lhe for distribuído e elaborará um estudo comparativo dos programas e dotações propostas com prestação de contas do exercício anterior, e, sempre que possível, com a execução da lei orçamentária em vigor. Letra D. O parecer da comissão permanente será encaminhado pelo presidente da comissão mista ao relator respectivo para que sirva como subsídio ao estudo da matéria. Letra E. O parecer do relator da comissão mista deverá fazer referência expressa ao ponto de vista expendido pela comissão permanente. Letra F. Por deliberação da maioria de seus membros, as comissões permanentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que tiverem competência coincidente, poderão realizar reuniões conjuntas sob a direção alternada dos respectivos presidentes, podendo concluir pela apresentação de parecer único. E, letra G, os pareceres das comissões permanentes que concluírem pela apresentação de emendas deverão ser encaminhados à comissão mista dentro do prazo estabelecido na Resolução nº 1 de 2001, Conselho Nacional. Parágrafo 4º. As deliberações da comissão mista iniciar-se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, sendo que o voto contrário da maioria dos representantes de uma das casas importará na rejeição da matéria. Parágrafo 5º. Na eleição do presidente e do vice-presidente da comissão, não se aplicam as disposições do parágrafo 4º. Artigos 91 e 92 revogados. Artigo 93. O projeto será distribuído em avulsos nos 5 dias seguintes à sua leitura. Artigo 94 a 98 revogados. Artigo 99. As emendas pendentes de decisão do plenário serão discutidas e votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques. Artigo 100. Se a comissão, no prazo fixado, não apresentar o seu parecer, o presidente do Senado, feita a publicação das emendas, convocará a sessão conjunta para apreciação da matéria, quando designará relator que proferirá parecer oral. Artigo 101, revogado. Artigo 102. Na tramitação do projeto de lei orçamentária anual, além das disposições dessa seção, serão aplicadas, no que couber, as normas estabelecidas nesse regimento para os demais projetos de lei. Artigo 103. À tramitação de projetos de orçamento plurianual de investimentos, aplicar-se-ão, no que couber, as normas previstas nessa seção. Seção 4. Do veto. Artigo 104. Comunicado o veto ao presidente do Senado, este designará a comissão mista que deverá relatá-lo e estabelecerá o calendário de sua tramitação no prazo de 72 horas. O presidente do Senado recebe as razões do veto presidencial na condição de presidente do Congresso Nacional. Parágrafo 1º. O prazo que se trata o parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição será contado da protocolização do veto na presidência do Senado Federal. O prazo para a decisão congressual sobre o veto é de 30 dias, contados a partir da alteração imposta em 2013 da sua protocolização na presidência do Senado Federal. Parágrafo 2º. A comissão será composta de 3 senadores e 3 deputados, indicados pelos presidentes das respectivas câmaras, integrando-a, se possível, os relatores da matéria na fase de elaboração do projeto. Artigo 105. A comissão mista terá o prazo de 20 dias, contado da data de sua constituição, para apresentar seu relatório. Artigo 106. Distribuídos os avulsos com o texto do projeto das partes vetadas e sancionadas, após esgotamento do prazo que trata o artigo 104, o veto será obrigatoriamente colocado na ordem do dia da sessão conjunta imediata, independente da apresentação do relatório pela comissão mista, sobrestada a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional para qualquer outra deliberação, até a votação final do veto. Parágrafo 1º. A apreciação dos vetos ocorrerá em sessões do Congresso Nacional a serem convocadas para a terceira terça-feira de cada mês, impreterivelmente. Parágrafo 2º. Se por qualquer motivo não ocorrer a sessão referida no parágrafo 1º, será convocada sessão conjunta para a terça-feira seguinte,
sobrestando as demais matérias até que se ultime sua apreciação. Nessa sessão conjunta será decidida pela manutenção ou rejeição do veto executivo. A rejeição exige maioria absoluta dos deputados federais e a maioria absoluta dos senadores. Qualquer outra combinação implica a manutenção do veto.